Projeto de Lei 015/2019. Súmula cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Carlópolis e de outras providências. O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Carlópolis, Paraná. Dos objetos do programa. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do município de Carlópolis, Paraná, cujo objetivo é estimular o desenvolvimento econômico do município por meio de incentivos fiscais e benefícios econômicos, mantendo e gerando oferta de empregos diretos e indiretos, fomentando o comércio local e aumento da arrecadação tributária municipal. Parágrafo único. Os incentivos fiscais e os benefícios econômicos previstos nesta lei poderão ser concedidos isolada ou cumulativamente, devendo ser devidamente fundamentado ao ato de sua concessão ou negativa. Artigo 2º. O incentivo previsto nesse programa são dirigidos à instalação ou ampliação de atividades industriais, comerciais de prestação de serviço no município de Carlópolis, Paraná, de pequeno, médio e grande porte, inclusive microempresas. Parágrafo 1º. O programa, nos limites previstos nesta lei, considerará incentivo tanto para a instalação de novos empreendimentos no município quanto para a ampliação e manutenção das instalações, atividades dos já existentes. Artigo 3º. Os benefícios desse programa poderão ser estendidos, no que couber, para projetos privados de cunho social ou cujas atividades sejam de interesse público, quando o interessado for constituído sob a forma de entidade de direito privado sem fins lucrativos, mediante parecer favorável da Secretaria Municipal afeta às atividades pretendidas e do respectivo Conselho. Seção 2 dos incentivos. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos fiscais e benefícios econômicos abaixo descritos às pessoas jurídicas de direito privado legalmente constituída em pleno gozo de seus direitos, que se enquadrarem nos requisitos desse programa. Isenção de tributos, isenção de TBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, incidentes sobre a compra de imóvel destinados à instalação dos empreendimentos. B. Isenção da taxa de licença para execução de obra exclusiva para edificação em alvenaria. C. Isenção de TLF, taxa de licença para localização e funcionamento. Isenção de IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano. Segundo, execução de serviço pelo poder público. A. Execução de serviço de preparo do terreno, terraplanagem, até removimentação de terra, para o recebimento da obra em imóveis de propriedade do município, localizados nos distritos industriais ou em qualquer outra área do município onde for aprovada a instalação do empreendimento. B. Execução de obras e serviços destinados a dotar o imóvel de infraestrutura adequada, especificamente no que se refere ao sistema viário, rede de distribuição de energia elétrica, abastecimento de água tratada e sistema de escoamento de águas pluviais, sendo o imóvel de propriedade do município, podendo ser executados quando o imóvel for de propriedade do empregador. C. Assessoramento e acompanhamento às empresas junto aos órgãos públicos e privados em todos os níveis, durante toda a tramitação do projeto para a instalação e operação no município. A linha 3ª. Alienação mediante venda, inclusive subsidiada, no importe de 50% do valor da avaliação quando apresentado o projeto nos termos do presente lei. Ou doação de imóveis localizados nos distritos industriais ou em outros locais de propriedade do município a título de incentivo à industrialização mediante autorização legislativa. Avaliação prévia e licitação, podendo esta ser dispensada nos termos legais com as seguintes facilidades. A. Parcelamento do valor alienação
em até 60 meses, em parcelas mensais sucessivas, acrescidas de juros pertinentes e financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. Carência de 12 meses para início do pagamento de imóveis. Permuta de imóveis localizados nos distritos industriais ou em outros locais de propriedade do município, inclusive permuta subsidiada em 50% do valor da avaliação, mediante autorização legislativa e avaliação prévia, dispensada a licitação quando atender aos requisitos do inciso 10 do artigo 24 da Lei de Licitações, em especial no caso do encerramento do prazo da concessão de direito real de uso gratuito ou oneroso em que o empreendedor tenha promovido benfeitorias relevantes sobre o imóvel público de edifício ou impossível remoção. Concessão de direito real do uso gratuito ou oneroso de barracão industrial ou terreno nu, localizado nos distritos industriais ou outras áreas de propriedade do município, mediante autorização legislativa. Avaliação prévia e licitação, podendo esta ser dispensada nos termos legais. Locação de barracão industrial, comercial ou terreno nu, mediante avaliação prévia e licitação, com o objetivo de acomodar empresas ou indústrias para a manutenção ou geração de empregos. Parágrafo 2º. A vigência dos incentivos se dará a partir da data que for celebrado o termo ou contrato escritura. Parágrafo 3º. Os benefícios tributários previstos no inciso 1º deste artigo serão concedidos pelo prazo de 5 anos, destinando-se para a instalação de novos empreendimentos industriais ou empresariais, podendo ser estendido à manutenção das indústrias ou empresas em atividade. Parágrafo 4º. A concessão do benefício fiscal não retroagirá para beneficiar lançamento de tributos referente aos exercícios anteriores ao da solicitação. Parágrafo 5º. Fica autorizada a anistia dos beneficiários de programas anteriores que tenham cumprido no mínimo 50% das condições impostas. Parágrafo 6º. Os benefícios tributários incidirão unicamente sobre a área dos empreendimentos para os quais se concede os benefícios, compreendendo a edificação e a área utilizada como estacionamento pátio. Parágrafo 7º. Os serviços de infraestrutura previstos na linha B do inciso 2º deste artigo, quando concedidos, poderão ser executados no todo ou em parte, considerando-se a capacidade orçamentária e financeira do município e a capacidade contributiva do empreendedor. Parágrafo 9º. Todo benefício concedido destina-se exclusivamente aos empreendimentos relacionados ao artigo 2º desta lei e às suas atividades, ficando vedado qualquer benefício aos sócios individualmente. Parágrafo 10º. Para a aceitação de permuta de terreno, a administração municipal avaliará, além do valor equivalente do imóvel, isto no caso de permuta subsidiada, a sua condição para utilização e projeto industrial ou implantação de equipamento público, considerando especialmente os aspectos de localização, acesso para as vias de escoamento de produção e chegada de matéria-prima, topografia, condições ambientais, entre outros. Parágrafo 11º. A alienação e concessão de direito real de uso de imóveis municipais são condicionadas a que o empreendimento inicie a construção no prazo máximo de 180 dias após a assinatura do contrato ou escritura pública, podendo o prazo ser prorrogado por igual período. Parágrafo 12º. A concessão de direito real de uso de barracão industrial ou terreno nu se procederá por prazo máximo de 10 anos, podendo ser renovado pelo prazo de mais 3 anos. Não, peraí. Vou falar coisa errada. Certo. Segundo, 5 anos quando a empresa beneficiária tiver comprovado referente ao período inicial, investimento na estrutura de valor significativo, o crescente número de empregos contratados, o alto valor de recolhimento de tributos, a relevância da atividade explorada para o comércio local ou regional. Parágrafo 13º.
A locação de terreno ou barracões será pelo prazo de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos se o beneficiário mantiver a mesma quantidade ou quantidade superior de empregos quando do início da concessão. Artigo 5º. O município fica autorizado a firmar convênio de cooperação ou assessoria técnica com órgãos para assistência a micros e pequenas empresas. Artigo 6º. Terão direito aos incentivos previstos nesta lei as empresas que comprovarem a geração de no mínimo um emprego direto a cada 200 metros quadrados. Já foge da outra lei bastante, que a outra lei é 50. De área adquirida, com a construção mínima de 30% da área ocupada. Parágrafo único. Poderão ser concedidos os benefícios previstos nesse programa, ainda que não se alcance o número mínimo de empregos a serem gerados previsto neste artigo, considerando-se faturamento a ser produzido pelo empreendimento, a utilização de matéria-prima local e a exploração de atividade inovadora. Artigo 7º. Os empreendimentos já existentes que já tenham sido beneficiados por outro programa de incentivo do município terão direito aos incentivos concedidos por este programa, desde que efetue ampliação de que resulte incremento nos espaços físicos ou no número de empregos diretos ou faturamento superior a 30%, comprovado documentalmente. Parágrafo 1º. A comprovação de emprego previsto no caput deste artigo deverá ser efetuada por meio de última folha de pagamento de empregados, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGD, do Ministério do Trabalho e GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS de Informação de Previdência Social, sendo ainda admitida provisoriamente a declaração firmada pelo responsável da empresa de que apresentará o CAGED em máximo 60 dias. Parágrafo 2º. A ampliação do espaço físico deverá ser confirmado pelo Departamento de Obras do município. Artigo 8º. As empresas beneficiadas pela alienação, permuta ou concessão de direito real de uso deverão assinar o contrato ou escritura pública no prazo máximo de 60 dias após a vigência da lei autorizada, sob a pena de perda do benefício, salvo a apresentação de justificativa válida. Artigo 9º. Nos contratos ou escritura de concessão de direito real de uso ou alienação constará obrigatoriamente os encargos que a beneficiária assumiu através do projeto de implantação, tais como o número de empregos a serem gerados, prazo para início e conclusão de obras, quando for o caso, prazo para início das atividades, entre outros. Segundo, cláusula de reversão do imóvel na hipótese do beneficiário que, após aos 680 dias de assinatura do contrato ou da escritura pública, não iniciar o funcionamento da atividade, caso a alienação ou a concessão refira-se a imóvel já edificado. B. Após 180 dias da assinatura do contrato ou da escritura pública, não iniciar as obras de edificação, conforme o projeto croquis previamente aprovado. C. Não atender o cronograma de execução da obra, retardando o início do funcionamento das atividades ou paralisação da obra por prazo superior a 180 dias. A linha D. Após o início do funcionamento, tiver suas instalações ociosas por período superior a 180 dias e que desviar a finalidade para a qual recebeu o imóvel. F. Que não executar a totalidade do projeto aprovado, a ser analisado caso a caso. G. Que atrasar o pagamento de 5 parcelas consecutivas ou alternadas decorrente da aquisição do imóvel. A terceira, proibição de alienar, locar ou ceder para terceiro imóvel e áreas edificadas. Quarta cláusula de inalienabilidade e empenhorabilidade dos imóveis, no caso de doação ou venda subsidiada.
Parágrafo 1º. Nas hipóteses elencadas nas alíneas A, fraseado, D, do inciso 2º, fica ressalvada a possibilidade de prorrogação dos prazos por uma única vez, a critério do chefe do Executivo, desde que requerido devidamente justificados os motivos pelo interessado. Parágrafo 2º. A reversão aplicada com base no inciso 2º deste artigo não comporta direito à indenização pelas benfeitorias existentes, as quais passarão a integrar o patrimônio público. Parágrafo 3º. No caso de venda subsidiada, a cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade dos imóveis deverá ser aplicada de acordo com o percentual de subsídio recebido do poder público. Seção 3ª. Dos procedimentos para a obtenção dos benefícios. Artigo 10º. Para obter qualquer dos incentivos descritos no artigo 4º desta lei, o interessado deverá protocolar o projeto que pretende implantar, aumentar ou dar continuidade junto à Secretaria de Indústria e Comércio. Parágrafo 1º. Quando o pedido versar exclusivamente sobre a isenção de tributo, fica dispensada a apresentação de projeto. Artigo 11º. Para o efeito da avaliação das salientações enquadráveis na presente lei, serão considerados prioritariamente projetos em função de 1. Número de empregos. 2. Montante do faturamento. 3. Utilização de mão de obra local. 4. Utilização de matéria-prima local. 5. Atividade pioneira. 6. Atividades inovadoras. 7. Ampliação de alta tecnologia. Seção 4ª. As obrigações do beneficiado. Artigo 10º. As empresas selecionadas para o recebimento dos benefícios estabelecidos nesta lei assumirão, por si e seus sócios, a formal obrigação de atender: primeiro, os encargos impostos em razão dos benefícios obtidos e expressos nesta lei. Segundo, implantação do empreendimento no prazo e nas condições previstas no cronograma de implantação aprovado, considerando a construção e a entrada em funcionamento das atividades empresariais. Terceiro, manutenção do número de empregos a serem gerados conforme definido no processo de concessão dos incentivos, que deverá ser mantido durante todo o período da concessão, ressalvada a possibilidade de ampliação. Quarto, garantia do cumprimento dos direitos sociais e trabalhistas aos empregados, nos termos da legislação vigente. Quinto, preservação do meio ambiente nos termos da legislação vigente. Sexto, prestar as informações solicitadas pela administração sobre as empresas, a fim de permitir que o município possa exercer fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos. Artigo 13º. A empresa inadimplente com qualquer obrigação assumida com o município fica sujeita à revogação dos benefícios concedidos e o ressarcimento dos benefícios econômicos e as isenções fiscais obtidas, devidamente corrigidas. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, no caso da concessão de direito real de uso de imóvel, em que o beneficiário não tenha cumprido os encargos conforme pactuado, sem prejuízo das demais obrigações, ser-lhe-á imposta a obrigação de ressarcir o município pelo valor equivalente ao custo de mercado para a locação do imóvel pelo período em que o mesmo manteve-se à disposição do beneficiário. Artigo 14º. As empresas beneficiadas com alienação ou concessão do direito real de uso ficam proibidas, sob a pena da revogação dos benefícios e reversão do imóvel ao patrimônio público municipal, de transferir, locar, subdividir ou alinear os imóveis disponibilizados nos termos desta lei. Artigo 15º. Não podem usufruir dos benefícios desta lei: primeiro, pessoas físicas e profissionais autônomos de qualquer atividade. Segundo, diversões públicas. Terceiro, agenciamento e representação de qualquer natureza. Quarto, instituições financeiras. Quinto, empresas com atividades temporárias, transitórias ou obras certas com sede ou em outro município. Seção 5ª. As infrações e penalidades. Artigo 16º. O descumprimento das obrigações assumidas pelas empresas beneficiadas acarretará a qualquer tempo a revogação dos incentivos concedidos.
Artigo 17º. Reverterá ao patrimônio público municipal, livre de qualquer ônus ou indenização, os imóveis concedidos a título de incentivos econômicos, quando: primeiro, não utilizados para as finalidades previstas no processo que concede a benefício. Segundo, decorrido o prazo máximo para a beneficiada, coloque a operação às atividades empresariais. Terceiro, ocorrer a paralisação das obras da instalação por mais de 180 dias, salvo justo motivo aceito pela administração, ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento. Quarto, ocorrer a paralisação do funcionamento das atividades por mais de 180 dias, após o início da operação das atividades empresariais, comprovada pela ausência de faturamento, de manutenção de empregos, entre outros. Quinto, não executar a totalidade do projeto aprovado, a ser analisado caso a caso. Sexto, reduzir o número de empregados abaixo da proposta apresentada. Sétimo, atrasar o pagamento de 5 parcelas consecutivas alternadas decorrentes de aquisição de imóveis. Oitavo, for constatada a prática de atos com o intuito de fraudar a legislação fiscal ou outras situações similares, visando ao não recolhimento integral ou recolhimento a menor tributos ou contribuição de qualquer natureza. Parágrafo 1º. A reversão será operada após a instauração de processo administrativo próprio que confirme a ocorrência de condutas proibidas pela beneficiária, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, com decisão final devidamente fundamentada que não caiba recursos. Parágrafo 2º. A decisão que revoga os benefícios determina a reversão dos bens e ou ressarcimento dos incentivos econômicos e fiscais, conforme o caso. Será comunicado à beneficiada para cumprimento imediato, e não sendo este alcançado pela via administrativa, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis. Parágrafo 3º. A beneficiada que sofrer a revogação dos benefícios com a imposição de reversão dos bens nos termos do parágrafo 1º deste artigo, terá o prazo de 90 dias para retirar as benfeitorias que tenha executado sobre o imóvel público, contados da data da autorização para a retirada. Parágrafo 4º. Expirado o prazo conferido pelo parágrafo anterior, sem que a providência tenha sido concluída pela beneficiada, as benfeitorias passarão a integrar ao patrimônio público municipal, não cabendo qualquer direito à indenização. Parágrafo 5º. No caso de revogação dos incentivos fiscais, o Poder Executivo passará a exigir imediatamente pagamento dos tributos não recolhidos a partir do momento em que a empresa beneficiada der causa à rescisão, que serão lançados de ofício, com os acréscimos legais previstos no Código Tributário Municipal. Seção 6ª. Das fontes de recursos. Artigo 18º. Para atender às finalidades desse programa, o município incluirá a previsão das despesas correspondentes aos incentivos fiscais e benefícios econômicos na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, podendo ainda captar outros recursos de transferências voluntárias, como convênios, doações, receitas provenientes da alienação dos imóveis e outras fontes com destinação específica. Parágrafo único. O Executivo poderá criar fundo municipal para garantir conta orçamentária para promover a aquisição de imóveis no município destinadas ao desenvolvimento econômico e ou investimento em infraestrutura nos distritos industriais ou áreas de acesso do município para a geração de emprego e renda, observada a capacidade financeira do município. Capítulo 2º. Das disposições finais transitórias. Artigo 19º. Na formalização dos contratos e ou escrituras de compra e venda ou concessão de direito real de uso a serem outorgadas, o contrato de locação, é obrigatório o compromisso expresso do beneficiário em iniciar a obra no prazo máximo de 180 dias e concluir as instalações necessárias ao início das atividades no prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, mediante justo motivo aceito pela administração, a contar da data da assinatura do respectivo instrumento jurídico, sob pena de revogação do ato e, consequentemente,
Reversão do imóvel ao poder público. Parágrafo 1º. Havendo interesse por parte do beneficiário em devolver o imóvel alienado através de venda subsidiada ou doação ou encerrar antecipadamente a concessão de direito real de uso, o município poderá ressarcir benfeitorias nas mesmas condições estabelecidas quando da aquisição do imóvel e respeitada a sua capacidade orçamentária e financeira, como forma de agilizar a retomada em função do interesse do município em novo investimento sobre o imóvel. Artigo 20º. A transmissão da propriedade do imóvel público alienado mediante a venda ou doação far-se-á por a escritura pública ou com cláusula de reversão, condicionada ao cumprimento das demais encargos, como a implantação do empreendimento ou efetivo funcionamento da atividade pelo período mínimo estabelecido na lei que autorizou a alienação, entre outras, devendo ainda, no caso de venda, haver cláusula resolutiva condicionada à quitação integral do preço do imóvel. Artigo 21º. Os imóveis adquiridos por meio de doação não poderão ser alienados pelas empresas beneficiadas sem autorização prévia da administração municipal antes do decorrer de 10 anos, da data da assinatura da escritura e no caso de venda subsidiada, antes de decorrido o prazo fixado na lei que autorizou, devendo, em ambos os casos, constar essa cláusula restritiva nos respectivos instrumentos legais. Artigo 22º. Os incentivos fiscais e econômicos concedidos através de leis editadas anteriormente permanecem em pleno vigor, desde que os beneficiários tenham cumprido integralmente as condições para sua concessão, podendo ser ampliados em até 5 anos quando cumpridas as condições impostas na ocasião da concessão ou doação. Artigo 23º. Todas as empresas que receberam incentivos do programa deverão afixar placa de identificação constando os dizeres: esta empresa recebe apoio da Prefeitura Municipal através do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Carlópolis, Paraná. Artigo 24º. A reversão ao patrimônio do município do bem destinado aos incentivos desta lei, caso não cumpridos os encargos pactuados com o poder público, não prejudica o dever de indenizar decorrente das implicações civis para ressarcimento dos eventuais danos. Artigo 25º. Em caso de venda, transferência, transformação, cisão, fusão ou incorporação da empresa beneficiada por esta lei, o sucessor gozará dos benefícios pelo período que faltar para completar o benefício, assumindo todos os deveres e obrigações assumidos pela transmitentes. Artigo 26º. Sendo necessário o chefe do Poder Executivo Municipal estipular normas complementares à procedibilidade desta lei por meio de decreto. Artigo 27º. Com base nesta lei, fica autorizado a compatibilização dos planos orçamentário LDO e PPA para o exercício 2019. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 28º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 31º. Pulou para 31. Fica revogado disposições em contrário, em especial a Lei 1.198 de 2014. Carlópolis, 29 de abril de 2019. Prefeito Municipal Rocha Cubu. Tem um relatório de acordo aqui, isso aqui só para quem entende de jurídico. Esse aí eu não vou. Justificativa ao projeto. Excelentíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, temos a honra em submeter à apreciação de Vossa Excelência, dignos pares para exame, discussão e votação, inclusive o projeto de lei que cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Carlópolis, Paraná, e de outras providências. Pensando na manutenção dos empregos em nosso município e na criação de mais empregos, foi elaborado o presente projeto para avaliação de Vossas Excelências. A intenção é evitar o êxito das empresas já existentes em nosso município, por outro que facilite e incentive a ida dessas empresas. O programa prevê a venda de imóveis, venda subsidiada, permuta subsidiada, doação, serviços de locação de imóveis para instalação de empresas,
que de imediato gerem empregos ou que já estejam gerando, evitando assim o fechamento das empresas já existentes, contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e dos pares no trato dos assuntos de interesse público. Aguardamos a aprovação do projeto de forma proposta, renovando o protesto de elevada estima e tinta consideração. Prefeito Municipal, Hiroshi Kubo, Carlão, 29 de abril de 2018. 2018, errado. Senhor presidente. Várias coisas. Oi? Terminou, né? A leitura? Terminou a leitura. O senhor presidente, eu toda a vida defendi que eu... Não, mas Tem mais? Não. Mas que não está pedindo dispensa. Não, eu vou... Não, só fazer uma fala, senhor presidente. Não sei que sabe. Só que ele vai para as comissões. Então, mas deixa eu... Eu toda, né, que nem tem hoje, toda a vida eu defendi, porque a cidade nossa está perdendo então, um ano-luz atrasado na parte de empregos. Tem aquele barracão que o cara investiu mais de 2 milhões, não custava nada para o município locar um barracão daquele, colocar, instalar as empresas. Temos essa aqui, esse parque industrial, foi toda doação, senão não teria. Eu sei que é um projeto complexo, tudo, mas eu gostei de fazer, pedir dispensa de prazos e pareceres. Não intercício, só dispensa de prazos e pareceres, para diminuir o prazo no meio. Eu concordo com o vereador que realmente é importante ter um projeto de geração de empregos, mas na própria leitura agora já constatamos alguns vícios de digitação, né? E tem algumas dúvidas de entendimento, de mérito do projeto. Está até destacado uma lida que já tinha dado antes. Por exemplo, um emprego para cada 200 metros. Acho que a gente tem que discutir melhor 200 metros. Então, posso doar 1.000 metros, o cara trabalha ali com praticamente a família, mas isso é questão de mérito. Eu penso que é um projeto importante, que não custa nada, ele custa, sim, ele custa dinheiro do contribuinte, porque tudo isso aqui que vai alugar, só que o que ocorre? É um dinheiro do contribuinte que pode gerar retorno de empregos, né? Concordo que o melhor programa social que tem é a pessoa ter emprego, mas é um projeto... sim, de longa vulta, de duração de 10 anos, a empresa que adere. Eu não me sinto confortável em aprovar um projeto desse jeito, sem ler detalhadamente, sem discutir com os pares nas comissões. Essa é a minha opinião. Na minha opinião, só uma parte. Na minha opinião também, eu acho que é muito complexo e a gente tem que encaminhar para as comissões para a gente estudar melhor, né? Está em discussão ainda? Eu acho que não dá para dar meu posicionamento também com relação à importância dessa lei, né? A gente tem uma lei aí que foi criada, pouco usada, e eu acho que a gente tem que fazer uma lei que ela realmente beneficie, sabe? Tanto o empresário que está tão sofrido, quanto os empregadores que estão aí desempregados, né? N motivos, mas eu acho que da importância dessa lei, eu acredito que a gente tenha que, como diz o companheiro Adenilson, debruçar, e a gente vê, inclusive porque foi, né, ela vai e volta, ela ficou complicada. Então, eu acho assim, a gente, né, não tem obrigação, mas a gente tem aí pessoas que podem estar ajudando a gente, e a gente, de repente, deixar a lei menos complexa, mais objetiva e funcional, né? Que o importante é o que é? O funcional. Hoje o que a gente tem empresários querendo simplesmente ajuda que paga-se o valor de um aluguel. Qual é o valor do aluguel? Sabe, a gente não tem parâmetro. Então eu acho que é importante a gente, quem esperou até aqui, nobre colega, empresário, né? Não vou deixar de me direcionar a você, que como interessado, muitos interessados, mas você está aqui, e a gente vai, você pode ter certeza, tentar melhorar. Tá? Então, essa é a minha posição. Eu fico feliz de ver um projeto desse, porque a cidade nossa hoje está difícil. A cidade nossa, tirando a produção agrícola, a cidade nossa, os jovens nossos estão indo embora. Hoje está um desemprego enorme na cidade nossa. Isso reflete também, na segurança pública, reflete num monte de coisa. É uma pena o município nosso estar tão atrasado. Eu já estou várias gestões já.
A gente não tem um projeto onde doa-se um terreno, onde se paga um aluguel. Sabe onde reflete isso aí? Reflete até na delegacia, o número de presos. Você vai em Joaquintaba, é 12 presos. Ribeirão, 16. E Carópolis está com 90. Eu fiquei feliz desse projeto vir, tenho certeza que a Câmara vai fazer um trabalho bom, mas é muito importante esse projeto, sim, ele caminhar, porque tem muita gente que está pensando até ir embora e, né, e não quer instalar a empresa mais no município nosso. Só completando, acho que nós debruçando nas comissões, feito o entendimento, lapidando o projeto, estando passado pelas comissões, futuramente, pedir até a dispensa do interstício, depois sim, mas dos pareceres é fundamental, porque agora estando sempre uma lei importante para a cidade, essa Câmara sempre, todos aqui tiveram muito bem focado no desenvolvimento da cidade. Então, lapidando isso, acho que podemos ir para a próxima semana já estar debruçando em cima dele e dar a velocidade que o projeto merece, mas olhando mesmo, analisando, estudando essa certinho. Semana já dá para analisar. Sim. Eu lendo, fazendo a leitura, eu não vi nenhum momento falar sobre assim, tem os barracões aí sobrando na cidade. Então, que o prefeito tivesse um trabalho de pagar, o município pagar aluguel, porque não é todos os empresários que têm condições de assumir 10 anos, assumir construção, assumir obra. Né? Tem que fazer aqui, se for exigir certinho, a IASAC já passou dos anos ali, muitos e muitos. Mas como é que você vai brigar por uma coisa que está funcionando? Mas daí tem que vir o quê? O que ajudou lá, ajudar outros. Ah, o município não tem um barracão, mas a lei dá amparo para a locação, para ajudar no aluguel. Tem a lei lá atrás. Só que até agora não teve esse incentivo. Ele não usou da lei para segurar, para dar o suporte para os empresários. E poderia ter usado da lei. A lei é velha, né? Colega, esse relato seu do IASAC, que já expirou o prazo da lei, né, 10 anos, a gente critica muito o governo federal em alguns assuntos, e quando chega perto da gente, a gente muda talvez de opinião. Essa semana estava vendo uma reportagem, a Zona Franca de Manaus foi criada, se eu não me engano, na década de 60. Hoje, o que o governo gasta de incentivo fiscal na Zona Franca de Manaus seria suficiente para pagar em dobro todos os empregos criados na Zona Franca de Manaus e os funcionários ficar na casa. Entendeu? E se retirar o incentivo da Zona Franca de Manaus, todas as empresas deixam a Zona Franca de Manaus. Por quê? A Zona Franca de Manaus, você produzir eletrônico longe do grande centro consumidor, produzir motocicleta, não é a vocação da região. Então é uma coisa criada artificialmente. Então se você não usar o dinheiro público, ela cai fora. É uma doideira. Para cada R$2 que você investe, daria para pagar o funcionário. Então são coisas assim que tem que ser bem discutido. É lógico que nós vivemos numa região de difícil, né, longe dos grandes centros. Então tem que ter essa contrapartida para equilibrar os empregos que nós tanto precisamos. Uma outra loucura do nosso governo, que a gente critica, o Ministério do Trabalho, por exemplo. Eu não vou lembrar em cifras, mas vou falar um valor só para facilitar o cálculo. O Ministério do Trabalho gasta, com o Ministério do Trabalho, juízes, funcionários, 20 bilhões por ano. Os empresários pagam 10 bilhões em indenização trabalhista. Se fechasse o Ministério do Trabalho e o governo pagasse essa indenização trabalhista, sobrava 10 bilhões para o contribuinte e mais 10 bilhões para o empresário investir em outras coisas. 92% de todas as ações trabalhistas do mundo são no Brasil. Então são distorções assim que o dinheiro público tem hora que ele vai para preservar, você gasta uma fortuna e desenvolvimento nada. Mas só para atualizar, o projeto, vamos debruçar o mais rápido possível nas comissões para podermos deliberar sobre o assunto, sim. Está em votação o pedido de dispensa do vereador? Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Encaminhe às comissões competentes o projeto 015-2019.
Item 3. Projeto de lei número 016/2019. Fazer a leitura do projeto. Súmula. Autoriza o chefe do executivo a afirmar convênio de contribuição com a Associação Estudantil de Carlópolis, Paraná e de outras providências. A Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de contribuição para o exercício de 2019 e 2020 com a Associação Estudantil de Carlópolis, no valor de R$ 160 mil. Artigo 2º. Para o ano de 2019 será repassado o importe de R$ 60 mil, com repasses mensais de junho a novembro, no valor de R$ 10 mil. Parágrafo único. Para o ano 2019 será o valor de R$ 100 mil, com repasses mensais de fevereiro a novembro, no valor de R$ 10 mil. Artigo 3º. O termo de fomento tão somente poderá ser assinado após a apresentação de toda a documentação legal necessária e, inclusive, a apresentação da prestação de conta do exercício anterior, se houver, para assim comprovar o atendimento de todas as exigências do CIT, bem como juntada de toda a documentação exigida na Lei Federal 13.019 de 2014 e demais legislação atinente à matéria. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessárias. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Carlópolis, 25 de abril de 2019, Prefeito Municipal Hiroshi Kubo. Justificativa. Excelentíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, Paraná, temos a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dignos pares para exame, discussão e votação. O incluso projeto de lei que autoriza o chefe do Executivo a firmar convênio de contribuição com a Associação Estudantil de Carlópolis, Paraná e de outras providências. A Associação Estudantil tem prestado um serviço de qualidade e de interesse social, transportando os universitários de nossa comarca às cidades de Santo Antônio da Pratina, Jacarezinho e Ourinhos, em ônibus adequados com valores somente de custos, constando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e ilustres pares no trato dos assuntos de interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta. Renovados protestos de elevação de estima e consideração. Prefeito Municipal Hiroshi Kubo. Cadê as comissões? Não. Não tem? É. Encaminhar às comissões competentes. O projeto de lei 016/2019. Item 4. Projeto de lei número 017/2019. Fazer a leitura do projeto. Súmula dispôs sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Carlópolis para o exercício 2019. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Carlópolis para o exercício 2019 no valor de R$ 130 mil, destinado às seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Divisão de Compras e Merenda Escolar, Incentivo ao Ensino Superior, Subvenção Social, Fonte de Recursos 0000, Recursos Ordinários, Livres, R$ 60 mil. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, Departamento Municipal da Sala do Empreendedor, Incentivo ao Desenvolvimento Econômico,
outros serviços de terceira pessoa física. Fonte de recurso 0000, recurso ordinário livres, R$70 mil. Artigo 2º. Como recurso para abertura de crédito previsto no artigo anterior, será utilizada a forma constante no parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificado. Parágrafo único. Superávit financeiro no montante de R$130 mil. Recurso ordinário livres apurados em balanço. Artigo 3º. Fica acrescentado nos anexos do Plano Plurianual, Lei Municipal 1338 de 2017, de 21 de dezembro de 2017, nos respectivos programas das funcionais elencadas no artigo 1º, as metas conformes os montantes de acréscimos correspondentes. Artigo 4º. Fica acrescentado no anexo das metas e prioridades da administração municipal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista na Lei Municipal número 1393 de 2018, nas respectivas ações das funcionais elencadas no artigo 1º, as metas conforme os montantes de acréscimo correspondente. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Carlópolis, 29 de abril de 2019, Prefeito Municipal, Hiroshi Kubo. Justificativa do projeto. Tema 1 é submeter a apreciação de Vossa Excelência dignos pares para exame, discussão e votação, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. O referido projeto de lei visa obter autorização legislativa para incluir no orçamento vigente recursos para execução do programa de incentivo ao ensino superior, para os termos da legislação vigente, realizar transferência a instituições sem finalidade lucrativa para cobrir despesas de custeio para o transporte de estudantes universitários que se deslocam para outros municípios para frequentar os cursos em que estão regularmente matriculados. Inclui recursos no orçamento atual para a execução do programa de incentivo ao desenvolvimento econômico de Carlópolis, que visa o desenvolvimento econômico de nosso município. Para a abertura de crédito adicional de que trata a presente lei, o presente projeto de lei, será utilizado superávit financeiro nos termos do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência, ilustres pares. No trato dos assuntos de interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando o protesto e elevado estima de distintas considerações, requerendo para tanto que seja analisado em caráter de urgência, com dispensa de prazo e pareceres de intersício, inclusive com o extraordinário. Nós acabamos de ter um projeto aqui, que não pode dispensar esse, porque ele foi lido na outra proposta, que é aprovar. Eu tenho que aprovar aquilo lá para abrir essa abertura de crédito. Então, é essa pergunta que eu vou esperar o presidente pôr em discussão para poder ter uso da palavra. Está em discussão. Secretário. Votação única. Pedido de dispensa de prazos e pareceres e de intersício. Secretário, o projeto aí ele pede o remanejamento de recurso para o transporte universitário. Bom, tendo em vista que o projeto que vai dar origem vai para as comissões, não há por que nós colocarmos o telhado antes de fazer a casa. E só aproveitando que gerou discussão, que os dois projetos são correlatos, desde o início da gestão, eu e mais vereadores vem pedindo aqui, inclusive universitários, esse apoio financeiro. E sempre o prefeito vem negando, que não podia, que era ilegal, né? Era um argumento do antigo assessor dele, e eu sempre argumentei que se tiver autorização do legislativo, não é ilegal. Tanto que agora acordou e está mandando. Mas isso nas comissões, nós precisamos conversar pelo seguinte: hoje, a Associação de Universitários de Carlópolis, ela transporta algo em torno de 30% dos universitários. A maioria se organizaram e eles contratam ônibus de particular porque a diferença é de 10, 20 reais e você não incorre o risco de amanhã sofrer uma ação trabalhista, uma manutenção pesada de um motor que quebra, um câmbio, uma troca de pneu. E entendo eu, mas isso nós vamos discutir nas comissões, que o benefício tem que ser a todos os universitários de Carlópolis,
E não apenas aquele que está vinculado à associação, que hoje, se eu não estiver enganado, ela mantém apenas 2 ônibus. Né? Então, todo universitário, se ele optou aí de Kombi, de van, de ônibus, que seja proporcional a cada um. Então, nós temos que encontrar a maneira legal, né, dentro das normas jurídicas, que cada um desse universitário seja beneficiado. Porque nós não podemos tratar o pessoal só porque ele não está afiliado à associação desigualmente. Olha, estudante hoje, se eu não estiver enganado, nós temos algo em torno de 240 estudantes hoje. Ônibus. Não, que utiliza o transporte escolar, em torno de 240. E nós temos 2 ônibus da associação. Então vamos pegar aí, que deu 80, 1/3 só da associação. Eu penso que deve ser feito um prorata, divide o valor, gera em crédito de combustível, que daí cada um vai pagar, sei lá, vamos por 200, daria 50 a menos para cada um. Você acha que é pouco, mas para quem está fazendo uma faculdade, isso é uma fortuna. É o que dá para ele pagar um xerox, comer um lanchinho. E nós não podemos, por exemplo, pegar lá, ajudar com são 80, daria R$125 para um grupo e para o outro 0. Né? Sempre que eu pedir esse projeto para o prefeito, é para atender a todos os universitários. Podemos até ver, eu já sei que Santa Cruz do Rio Pardo, ela tem um mecanismo que todos os universitários recebem um subsídio equivalente, não importa o meio que use. Né? Mas isso é assunto para as nossas comissões. Mas o meu pedido, aí, a minha opinião é rejeitar de imediato, porque aí estão querendo pôr telhado antes da casa, não tem menor cabimento. Está em discussão? Não rejeitar o projeto, só isso aí. Só o prazo. Coloca a votação e dispensa o prazo pedido pelo prefeito. Está em votação. O pedido de prazo e parecer de interciso. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Rejeitado o pedido de dispensa em interciso. Encaminho às comissões competentes. O projeto de lei 017/2019. Dá um chamisco aí depois, gente. Tá aqui a caneta. Oh, meu Deus do céu. Quer pegar a caneta da gatinha ali. Item 5. Projeto de lei 018/2019. Fazer a leitura do projeto. Súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde e de outras providências. A Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, gestor municipal do Sistema Único de Saúde, SUS, autorizado a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde, objetivando a operacionalização das ações de assistência farmacêutica, através de aquisição de medicamentos essenciais à população usuária do SUS, no valor inicial de R$200 mil, podendo ser aumentado em até 20% se necessário. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, constante do orçamento 2019, podendo ser suplementadas se necessárias.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Carlópolis, 29 de abril de 2019, Prefeito Municipal Hiroshi Kubo. Justificativa. Excelentíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, tenho a honra em submeter a apreciação de Vossa Excelência e dignos pares para exame. Discussão e votação. O incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde e de outras providências. Através do presente convênio, são fornecidos medicamentos essenciais à população de Carlópolis. Pensando nisso, após vários aditivos, há necessidade de renovação do convênio, sendo também necessária autorização legislativa. Contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência e lutas pares no trato dos assuntos de interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta. Renovando o protesto de avalecível e extinta consideração, requer, para tanto, despesa de prazos, pareceres e interstícios, bem como a realização de extraordinária, em caso do vencimento do convênio vigente, ainda esta semana. Carlópolis, 29 de abril de 2019, Hiroshi Kubo, Prefeito Municipal. E eu sou contra. Porque tem problema na projeto. Está em discussão o pedido de dispensa de prazos e pareceres. Presidente, eu passo colegas, a palavra aqui para vice. A presidência. Nova presidente, colegas, o pedido de dispensa, esse é um projeto de poucas laudas, eu entendo que tem que renovar o convênio, mais uma vez, faltou planejamento do executivo sim, mas eu fico naquela situação, uma semana que atrasa, depois vai faltar medicamento, então embora houve falha do executivo e não mandar essa proposta antes, mas neste caso eu vou flexibilizar mais uma vez, em nome do interesse que amanhã depois não seja alegado que essa casa não votou esse projeto, que falte medicamento, mas fica aqui a denúncia mais uma vez, da falta de planejamento. Esse contrato ele não se vence intempestivamente. Ele já estava programado a sua data de término. Nós tivemos várias sessões que nem projeto tinha para votar. Então havia tempo hábil para mandar, para fazer, para se planejar. E aproveito aqui também no meio para fazer um elogio e uma crítica ao executivo. Ele vai lá fora, ele traz recursos, é notável isso daí, mas a gestão interna continua prejudicada. É mais ou menos o cara que compra uma bomba d'água nova, compra outra bomba e esquece de tapar os furos da caixa d'água. Então tem que trabalhar em sintonia, buscar recursos, mas aprimorar a gestão, né? Tendo ainda em vista que é um prefeito que foi executivo de grande empresa, todo mundo depositou a esperança de fazer uma gestão moderna em Carlópolis. E o que a gente observa, infelizmente, muitas falhas, né, nessa parte da gestão. Mas, enfim, precisa, não veio a tempo, mesmo cobrando isso dele, mas neste caso eu vou ser flexível. Se for para as comissões, o meu voto vai ser favorável mesmo. Sim. Então eu antecipo o meu voto já e, em caráter de exceção, mais uma vez, eu acato esse pedido. Essa é a minha opinião. Eu só falo uma coisa para você. Se tivesse vindo o final do aditivo, o vencimento do aditivo, que já é aditivado várias vezes, põe no projeto, ó, aditivo está vencendo a data tal. A gente não fica de tonto. E daí você faz com o maior prazer. Não pela população, mas pela falha. Porque eu acho assim, se eu tenho um compromisso, uma obrigação, eu tenho que estar atento aos vencimentos dela. Como é que eu sei que eu vou ter conta de luz para pagar e se eu não pagar vai cortar, de água vai cortar? Se eu não pagar a farmácia, eu não compro remédio, eu tenho que pagar. Mas então só que eu tenho que receber meu dinheiro, eu tenho que ver os vencimentos. E também as datas de vencimento, entendeu? Se tem aqui a data, ó, o convênio está vencendo dia 5.
Olha aqui tá tal aditivo vencendo dia 5. Não tem discussão. Colega, Voto qualquer coisa. mas isso que eu acabei de afirmar. Você entendeu? O grande despreparo técnico administrativo. Né? Você falou isso aí. Né? Mas eu ainda mantenho, nesse caso eu mantenho minha posição. Eu acho que esse pedido aí, ó, nós temos que votar essa dispensa de prazo de pareceres, porque eu acho que a população não é obrigado a pagar pelo erro dos secretários, pela falta de planejamento, tudo isso. Então, eu acho que dessa vez, eu acho que temos que aprovar essa dispensa de prazo, porque tem o prazo até sexta-feira. E se não aprovar, vai ficar aí 2, 3 meses aí, quem vai sofrer em falta de remédio são a população, por falta de incompetência dos responsáveis, que devia já correr toda a secretaria e pegar e perguntar, o que está faltando aqui? Está faltando isso. Já pega, já bota no caderno. Tal secretaria, não, aqui está faltando guia de encaminhamento, está faltando guia de receituário, está faltando guia de exame. Tá, tudo bem. Então, agora, por falta de planejamento do secretário, eu acho que a população não deve pagar pelo erro. Então, eu acho que a gente tem que votar essa dispensa de prazo e já acelerar, já fazer já a segunda votação já hoje. E vamos cobrar depois, já do prefeito, e falar para o prefeito, falar para o secretário dele, e começar já a fazer um planejamento. Igual hoje, eu falei com o prefeito, 2 ambulâncias lá paradas, o micro-ônibus lá que foi feito o orçamento aqui, levaram de volta. Hoje o Luiz Menezes pegou, levou lá no barracão, para não deixar ali na avenida, porque senão, o Luiz falou hoje para mim, passa um doido de noite aí, mete fogo no ônibus aí, depois o prejuízo vai ser maior. Pegou e levou lá. Aí, levou eu lá para ver lá, duas vans, sem pneu, as 2 vans. O que ele fez? Levou lá no barracão e fez uma gambiarra, tirou o pneu de uma e passou na outra. E, então, eu fui lá e falei para o Hiroshi. Ele pegou e falou, poxa, mas o Luiz Menezes não vê isso. O Luiz falou, não, mas eu já passei para o secretário, já passei para o Rodrigo, já passei para o Gustavo, já passei lá para o Moisés. Agora, vai saber, um fica jogando um para o outro. Vai saber quem que está errado nisso. Viu, presidente, eu sempre estou acompanhando essas coisas, eles dizem que está tudo certo, não tem nada errado. Eu já cansei, eu já abandono, porque chega lá e fala, não, mas não é culpa de ninguém, fala que está tudo certo, está pagando todo mundo, está não sei o quê. Então, e a ordem é para, não, se o cara não pagar, não fazer, e está certo, vai fazer para depois arrumar problema. Então, tem uma ambulância. E o prefeito sabe, porque eu já falei para ele, todo mundo sabe. Então, é o que você está falando, tem mais é que, o duro é que vai pagar, é o que você está falando, professor, né? Vamos ter que votar, porque como é que vai deixar sem remédio? Mas quem vai pagar é a população. E um joga para o outro. Né? E quem é responsável disso aí? Eu já falei para ele, é o prefeito, é ele que pôs. Se não tem gente competente, tira. Isso eu canso de falar para ele todo dia. Não, exatamente, porque se ele coloca lá um secretário para cuidar da pasta, o secretário tem que ser responsável. Não pode, por exemplo, diretor, é tudo, não tem, você vê, tem uma ambulância que está pronta aqui no Paulinho aqui, está pronta, está arrumada. Agora o Luiz falou hoje para mim, diz que ele não entrega porque diz que... Então, diz que está empenhado, mas diz que eles não pagam. Vê, os 120 mil que estava devendo para o Paulinho, foi pago essa semana. Foi pago. Mas agora, é o que está acontecendo. Denilson, eu vou votar a favor, mas eu vou ver a publicação, porque eu tenho certeza que essa publicação vai ser lá para o dia 20. Tá bom?
Devolva. Então, o que eu tinha a dizer é isso. Então, eu acho que nós temos que votar essa dispensa e pôr em segunda votação, porque o povo que vai pagar por isso, pelo erro dos incompetentes. Devolva a presidência. Isso porque não alcança o pezinho no chão, a gente não alcança. Está em votação pedido de prazo, dispensa e parecer. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Está em primeira discussão o pedido do projeto. Está em discussão o projeto? Está em votação? Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Convoco logo após a extraordinária do pedido. O secretário tem que tomar providência. O secretário tem que tomar providência, né? Dá pra descer, né? Aí, ó. De onde? Aonde? Não, tem mais um para carimbar. Aqui perto é para carimbar. Ah, carimbar. Está carimbando a tua cara. Item 6. Projeto de Lei Legislativo 06/2019. É isso mesmo? É extraordinário, extraordinário também. Doutor Zé, dá pra ouvir. Fala. Tá certo isso aqui? Tá certo isso aqui? Projeto 06. 06. Ah. Projeto de Lei Legislativo número 6/2019. Fazer a leitura do projeto. Súmula proíbe a concessionária do Serviço Municipal de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário, SANEPAR, a fixação e a cobrança de valor ou outra taxa mínima no município de Carlópolis. A Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. É vedada a concessionária do Serviço Municipal de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário, SANEPAR, a fixação e a cobrança de valor ou outra taxa mínima de consumo de água e ou tratamento de esgoto no município de Carlópolis. Parágrafo 1º. O descumprimento do disposto no caput importará na aplicação de multa de 10
UFM, Unidade Fiscal do Município de Carlópolis, por cada unidade medidora ou por economia. No caso de tarifação por este sistema, para a cobrança de taxa mínima sem o respectivo consumo, aplicada em dobro no caso de residência. Parágrafo 2º. Em caso de descumprimento, também deverá a concessionária ressarcir aos consumidores, de valor monetário correspondente ao dobro dos valores cobrados, devidamente corrigido pelo UFM, Unidade Fiscal do Município de Carlópolis, e acrescidos de juro de 12% ao ano até a data do efetivo ressarcimento, conforme prevê a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo 3º. O valor da multa prevista no parágrafo anterior... Obrigado. O valor da multa previsto no parágrafo anterior será ajustado anualmente pelo índice do UFM, Unidade Fiscal do Município de Carlópolis. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal, 22 de abril de 2019. Vereador autor, Adenilson Bento Ferreira. A justificativa ao projeto de lei do vereador Adenilson. Nós, vereadores, representantes do povo, não podemos ficar inertes a mais essa reivindicação da população, que nos procura em busca de solução com relação ao valor da taxa mínima de consumo de água, atrelada à coleta de esgoto, imposta pela Sanepar. Não obstante, há pouco tempo foi reduzida de 10 metros para 5 metros a taxa mínima de consumo, com a promessa de baixar o valor cobrado. Fomos enganados. Justo deve ser o consumidor pagar efetivamente pelo que realmente consome, sem imposição de taxa mínima. Vejamos que vários municípios do Paraná já estão implantando a lei e buscando junto ao PROCON o apoio necessário para que a lei seja cumprida. A ideia é uma mobilização geral dos vereadores do Paraná em impor a sanção da lei e, com isso, mudar o sistema de cobrança. Câmara de Maringá, por mais que haja permissão dessa cobrança, a gente entende que o direito do consumidor preconiza outra ação nesse sentido. As pessoas precisam pagar por aquilo que elas consomem. Assim que nos movimentamos, outras cidades virão nos procurar. Esperamos a compreensão e apoio dos nobres vereadores para aprovação. Carlópolis, 24 de abril de 2019. Vereador autor, Adenilson Bento Ferreira. Adenilson, você quer que leia isso aqui? Não, né? Não, é isso que eu ia falar. As minhas coisas. Caminha as comissões competentes. Projetos ativos 06/2019. Olha, quase derramou café em mim. Hoje derrubou. Item 7. Projeto de lei legislativo número 7/2019. Fazer a leitura do projeto. Súmula dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água no município de Carlópolis. A Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a empresa concessionária do Serviço Público de Abastecimento de Água Sanepar no município de Carlópolis obrigado a instalar ou autorizar a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação que antecede ou sucede o hidrômetro de seu imóvel, mediante solicitação do consumidor. Parágrafo 1º.
As despesas decorrentes da aquisição do equipamento em sua instalação correrão por conta do consumidor que solicitar. Parágrafo 2º. O equipamento que trata o caput deste artigo deverá estar de acordo com as normas legais do órgão fiscalizador competente, bem como estar devidamente patenteado. Artigo 2º. O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de informação impressa na conta mensal de água, emitida pela empresa concessionária, bem como em seus materiais publicitários. Artigo 3º. Os hidrômetros a serem instalados após a promulgação desta lei deverão ter eliminador de ar instalado, quando o consumidor que solicitar. Artigo 4º. A instalação dos aparelhos eliminadores de ar deverá ser feita pela concessionária ou pelo consumidor, através de empresa profissional autorizada. Artigo 5º. Após a solicitação comprovada do consumidor junto ao concessionário do Serviço Público de Abastecimento de Água, Sanepar, a mesma terá o prazo máximo de 30 dias para efetuar a instalação do equipamento eliminador de ar na tubulação ou autorizar para que seja instalado por empresas que comercializem esses equipamentos ou por profissionais técnicos autônomos. Sala de sessão João Luiz Carlos, 26 de abril de 2019, Denilson Bento Ferreira, vereador autor. O justificativo ali. Ah, não. Aqui? Aqui? Temos a satisfação de apresentar o projeto legislativo aos nobres edis para apreciação. Tem esse a finalidade de corrigir e evitar que, junto à água, o ar passe pelo hidrômetro e chegue ao consumidor final como forma de consumo. Em Carlópolis, quando falta água por questões de reparos das redes, além da água vir suja, vem com uma pressão surpreendente e, por consequência disso, esse ar passa pelos hidrômetros e, obviamente, acaba sendo pago pelo consumidor. Considerando que a obrigação da concessionária é entregar água e não ar, e, por consequência da mesma, efetuar a instalação de equipamento inibidor de ar, para evitar que o ar passe pelo hidrômetro do consumidor. Justifico também que o presente projeto de lei via proteger o interesse da comunidade, propondo a instalação deste equipamento antes do hidrômetro para impedir a passagem de ar. Pois quando isso acontece, o hidrômetro gira em altíssima velocidade, diminuindo sua vida útil e aumentando o consumo, ou seja, o contribuinte está sendo lesado. Vale esclarecer também que o projeto de lei identifica, já foi aprovado em vários estados tais como Mato Grosso, São Paulo, Goiás e cidades paranaenses. Projeto de lei idêntica. Corrigi meu erro aqui. Vale esclarecer também que o projeto de lei idêntica já foi aprovado em vários estados, tais como Mato Grosso, São Paulo, Goiás e cidades paranaenses, contando com a aprovação do outro plenário, apresentamos para apreciação o presente projeto de lei. Encaminho para as comissões competentes projeto legislativo 07/2019. Leitura dos expedientes. Ofício número 0080/2019. PRO. Referência ao ofício 019/2019, vereador Silvana Banique Rocha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, senhor João Aparecido de Camargo, e dignos pares, vimos por meio deste agradecer a indicação de vossa excelência, a esclarecer sobre as solicitações conforme segue. Sobre os terrenos baldios, está sendo adequado o Departamento de Fiscalização e posteriormente será contratada uma empresa para limpar os terrenos particulares notificados e não atendidos, onde será cobrada a multa e o valor gasto com a limpeza no IPTU do ano seguinte. Quanto à limpeza dos imóveis públicos, foi aditivado o contrato com a empresa que recolhe lixo no município para que a mesma limpe todas as áreas e terrenos públicos, para dar o exemplo aos demais.
Quanto às invasões existentes no local, será verificado e acionado os órgãos competentes. Quanto à sugestão da instalação de lixeiras com tampas, está sendo estudada pelo Executivo para implantação em diversos locais do município. Quanto à pintura de faixas na Benedito Salles, está sendo elaborado um projeto em parceria com o Detran, que abrange a citada rua com a sinalização verticais e horizontais dentro dos padrões exigidos. Quanto à rampa do pronto atendimento, não houve como deixar o grau menos inclinado, e foi a única forma que restou à engenharia. No que tange às laterais, foi construído um muro de proteção. Frisa-se que a rampa é de acesso restrito, somente a veículos. Quanto à instalação de bancos de concreto no velório municipal, será analisada a sugestão de Vossa Excelência. Sem mais por o momento, segue os protestos de mais elevada extinta. Hiroshi Ko, prefeito municipal. Boa noite a todos. Agradeço a resposta, né, mas até o dia que eu fui lá, na verdade, a porta que os pacientes entravam, né, todas as pessoas que dependiam do atendimento, do pronto atendimento, era por ali. Aí depois, né, dessa minha reclamação, sugestão, que eles abriram a porta que dá para a Avenida Elson Soares. Mas resolveu o problema, tá bom. Obrigada. Na questão da pintura de faixa, foi feita uma pintura na época do prefeito anterior. O prefeito Beto Richa mandou, quer dizer, acho que é menor preço, né? Sempre o menor preço é a merda que vem. Aí veio uma tinta que não aguentou 6 meses, acabou tudo. E você vê a pintura de rodovia das faixas, aguenta 3 anos, 2 anos. Então acho que aquelas pinturas que o município está fazendo, se está uma tinta bem adequada, já está fazendo, tem as pessoas que estão fazendo. E fazer uma pintura bem adequada, com tinta de qualidade, pelo menos passa um carro com terra, com barro, aquilo lá lava, volta ao normal, não é, vereadora Denilson? Não é verdade? Mas vai fazer parte com o Detran, então fazer o quê? Ofício número 82 de 2019. Referência ao ofício 29 de 2019, vereadora Selma Pereira de Lima. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, senhor João Aparecido de Camargo, e dignos pares, vimos por meio deste agradecer a indicação de Vossa Excelência a esclarecer que as diárias dos motoristas são informadas e alimentadas no sistema por meio de servidores da própria Secretaria Municipal de Saúde, onde com mudança do sistema acabou atrasando, em razão da falta de prática com o novo sistema. Com a mudança foi oferecido treinamento a todos os servidores que, inclusive após o treinamento, na fase de execução dos serviços, por mais de uma vez, o servidor Rodrigo Lima, contador, refez o treinamento com os servidores, pois não se trata apenas de alimentar o sistema, mas sim de inserir os dados corretamente. As diárias funcionam com o seguinte roteiro. Me perdi. As diárias funcionam com o seguinte roteiro. Indicação pelo diretor dos transportes, deferimento pelo secretário. Inserção dos dados pela servidora da saúde. Correção pelo contador. Devolução em caso de impropriedades, adequação das impropriedades, empenho, liquidação e pagamento. A fase de adaptação com o novo sistema está um pouco complexa. A exemplo desse mês, estamos com a previsão da chegada das diárias da primeira quinzena de abril, e até o dia 16, porém, ainda não foram inseridas no sistema para concessão do contador. Estamos trabalhando incansavelmente para que isso não ocorra novamente e que os motoristas tenham o seu direito garantido. É anexo do documento solicitado. Sem mais por o momento, segue os meus protestos levados em cima e sinto consideração. Atenciosamente, Procurador-Geral do Município, José Alfredo.
Ofício também, resposta à vereadora Selma. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhor João Aparecido de Camargo, nos pares, vimos por meio deste agradecer a indicação de Vossa Excelência e esclarecer os pontos solicitados. Quanto ao portal de transparência, existe um processo junto ao Ministério Público e estamos adequando conforme a disponibilidade, vez que a solicitação da inserção de dados retroage desde 2013. Referente aos alvarás emitidos no ano 2019, os mesmos foram reajustados pelo índice legal do nosso município, qual seja o índice GPDI. Quanto ao velório municipal, existem 3 cômodos que podem ser utilizados como quartos, porém o Executivo está estudando, inclusive em contato com funcionárias de outros municípios, funerárias de outros municípios, para saber sobre o funcionamento para posterior implantação. Se mantém os 3, 2 ou apenas como quarto, pois, em caso de implantação, será necessário a aquisição dos móveis, forros de camas e ainda analisarmos quem irá lavar e repor os forros de camas. Quanto ao esporte, está sendo uma prioridade do município, inclusive da Secretaria dos Esportes, recentemente criada, que saltam aos áureos os resultados já obtidos, inclusive com as meninas do futsal, onde ampliaremos a atenção. Prefeito Municipal Hiroshi Kubo. Selma, vereadora. Tem mais? Tem bastante? Resposta ao vereador Jorge Luiz Damin. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis, João Aparecido de Camargo, Dinos Pares, vimos por meio deste agradecer a indicação de Vossa Excelência e esclarecer as providências junto à COPEL. Está sendo tomada, sendo consolidada todas as indicações dos nobres vereadores para que o prefeito possa cobrar junto à concessionária. Sem mais para o momento. Dá para o vereador da não está aí. Vereador Humberto Bendito Domingues. Vimos por meio desse agradecer a indicação de Vossa Excelência, onde esclarece que a indicação da instalação do telão foi cumprida. Já passou, hein? O jogo da molecada. Vereador Gerson Aparecido Domiciano. Vimos por meio deste agradecer a indicação de Vossa Excelência a esclarecer os pontos solicitados. Que o serviço de telefonia móvel, o mesmo não é uma concessão municipal, porém mesmo assim tentaremos contato com a operadora, com o FITO, expor a insatisfação da população com o serviço prestado. Quanto ao convite, agradece-se ao nobre vereador e será analisada a possibilidade da presença do prefeito em algumas reuniões, principalmente em audiências públicas, pois nos mesmos dias em que se realizam as reuniões acabam coincidindo com os compromissos oficiais previamente agendados. Quanto à notificação do senhor Luiz Garbelotti e Gelson Mansur Nassar, o ofício de Vossa Excelência está sendo encaminhado ao departamento responsável para providências. Quanto às placas de identificação das ruas, serão tomadas as providências necessárias em todas as ruas do município, inclusive quanto à sinalização de trânsito vertical e horizontal. Prefeito Municipal Hiroshi Kubo. Vereador Gerson Aparecido Domiciano. Vimos por meio deste agradecer a indicação de Vossa Excelência e esclarecer os pontos solicitados. Quanto deixar a máquina no assentamento, está sendo estudada a possibilidade da abertura e adequação de todas as estradas do local onde está sendo agendado com o órgão responsável pelo assentamento uma reunião com lideranças para solucionar os problemas e verificar quais encargos ficarão por conta do município. Quanto à retirada do lixo, foi comunicado à empresa terceirizada sobre a situação. Vereador João Aparecido de Camargos. Vimos por meio desse agradecer a indicação da Vossa Excelência, esclarecer que está
Está em estudo o Departamento Jurídico uma reforma integral da Lei de Incentivo à Indústria e Comércio, visto que atual esta é a possibilidade que o município não possa atuar, desenvolver projetos voltados ao comércio e indústria em nosso município. O projeto que se está elaborado abrange também a locação de barracões, o espaço para empresa já existente ou para a implantação de novas empresas no município, com o fito de manter os empregos existentes e aumentar os empregos em nosso município. Resposta ao ofício. Prezado. Não, doutor Zé era o presidente. Tá vendo? Quem é o doutor Zé? Expedido pela Câmara Municipal de Carlópolis, citando a manutenção da PR-151 Nova Brasília, informamos que estamos em fase final de execução de revestimento primário em pontos críticos e reconformação da plataforma na totalidade do referido trecho. Informamos também que o ano passado o Escritório Regional do Norte Pioneiro, Jacarezinho, fez levantamento e estudo para adequação da rodovia estadual na pavimentação desse trecho e foi encaminhado para a Superintendência Regional Norte para licitação para execução de serviço adequado. Aurélio Forte Neto. Esse aqui, vamos ver de quem que é o pedido aqui. É o doutor José. O senhor era o presidente, o senhor fez o pedido, chegou agora a resposta. Dimos vindo por meio desse agradecer a indicação de Vossa Excelência, esclarecer por que os pontos solicitados. Que a sugestão sobre o acostamento da pista que liga Carlópolis à Fartura será analisada junto à DR. Esse aqui é do Adenilson Bento Ferreira. Quanto ao pedido do senhor Wilson Juque, o mesmo ingressou com o processo judicial, o qual foi juntado o parecer do Departamento de Engenharia que ora se anexa no presente ofício. Quanto à cobrança de taxa das contas, será encaminhada à Secretaria da Fazenda para verificação, se consta na licitação a proibição de cobrança de taxa, caso haja o município pé competente para atuar, solicitar devolução dos valores cobrados. Caso não haja, é uma relação entre instituição e cliente, sendo o município incompetente para atuar. No que se refere à contratação, a contração, está escrito assim, da empresa para a limpeza do lotes sujos, primeiramente estamos readequando o Departamento de Fiscalização e posteriormente está no plano de execução executiva a limpeza, cobrança junto ao EPTI dos gastos. Aqui é parecer, Denilson. Mas tudo isso é resposta? Não, só a primeira e a segunda página, o resto tem um anexo para você. Ah, tá. A vereadora Edenilson. Uma das regulamentações de casos de calamidade pública é o decreto número 7.257 de 4 de agosto de 2010, onde concentua o termo. Artigo 1º. O Poder Executivo Federal apoiará de forma complementar os estados e Distrito Federal e os municípios em situações de emergência ou estado de calamidade pública provocados por desastres. Artigo 2º. Para os efeitos deste decreto, considera-se: primeiro, defesa civil conjunto de ação preventivas, de socorro assistenciais recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social. Segundo, desastre, resultado de eventos diversos naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e, consequentemente, prejuízos econômicos e sociais. Terceiro, situação de emergência, situação anormal provocada por desastres causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público de ente atingido. Quarto, estado de calamidade pública, situação anormal provocada por desastres causada danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público e de ente antigo. Esse aqui é meu? Acabou? Mais um.
Vereador Edenilson Bernardino da Silva. A esclarecer, a quadra da Escola Benedito foi adquirida pelo município por meio de um programa estadual. Ó, pessoal, aqui sobre a quadra aqui que nós perguntamos, vimos por meio desse agradecer a indicação de Vossa Excelência, esclarecer que a quadra da Escola Benedito foi adquirida pelo município por meio de um programa estadual, onde se incorporou ao patrimônio municipal. Quanto às plantões das enfermeiras, houve uma denúncia junto ao Ministério Público e o município respondeu. O Ministério Público opinou pela legalidade dos plantões e arquivou o processo. Em anexo ao parecer, a Procuradoria solicitada. Conceda a palavra livre aos senhores vereadores para que façam uso da tribuna. Vai ter uma reunião, camarada. Ninguém vai falar, vai? É rapidinho. Pode. Marcar um... Vai, marca uma janta pra nós lá na Chácara Verde. Lá. Boa noite a todos. Nós precisamos marcar o dia do bom de nota. Eu conversei com os diretores e até agora só o Colégio Carolina passou para mim os alunos. Então amanhã eu quero cobrar novamente e daí tomar a decisão assim. Não sei se vocês concordam, quem mandar durante essa semana, porque daí precisa providenciar os certificados, né? Conversei já com o Fabiano, ele aceitou vir, né, para nós fazermos como fizemos o ano passado. E daí eu olhei à tarde com o Edson, nós achamos uma boa data, dia 28 de maio, presidente. Daí nós podemos fazer como foi o ano passado? É dia do meu aniversário. É o dia do seu aniversário? Puxa la vida. Aí você paga a janta para todo mundo que estiver aqui depois. Sério? Sério? Daí a gente pode fazer numa sessão ordinária mesmo, como fizemos no ano passado. Ficou bom para vocês? Não, sim, mas daí... Então, você quer outro dia, Hulk? Qual que é a próxima semana? Terça-feira. Fica bom pra eles, né? Que fica bom pra eles. Não, mas se é aniversário dele, ele vem? Não, pode ser, dia de aniversário. Pode ser no dia. Pode ser no dia? Pode. Aí a gente canta parabéns para você aqui no final de sessão. Então, pode ser? Pode ser dia 28. Colega vereadora Silvana, demais colegas, eu queria colocar uma sugestão com essa sessão solene, que nós aprovamos o ano passado para fazer uma entrega de uma honraria também para a molecada que ganharam o Campeonato Paranaense, que eram os alunos do Carolina. Daí foi final de exercício, acabou não dando certo, não dando tempo, e nesse período eles foram vice-campeão brasileiro, ganharam mais honraria ainda. Então nós já tínhamos aprovado isso aqui, essa honraria, como vai ter uma sessão solene, acho que poderia aproveitar e fazer junto. Né? Presidente, e esse ano podemos ter medalha? Oi? Medalha para os alunos? Vamos fazer. Né? Faz o certificado e uma medalha, fica bem bonitinho. E qualquer coisa a gente faz um... Não, estamos fazendo na cama já. Bom, da minha parte, nós estamos tratando de alunos. Essa parte aí com o Sebrae. Bom, o ano passado eu contratei, né, do meu bolso mesmo, o fotógrafo. Aí a gente podia ver, porque ficou interessante. Né? Daí eu não sei se pode ser feito ou se a gente poderia esse ano repartir entre nós. O Marcelo cobrou, não lembro se foi 300 ou 400 reais o ano passado. Aí ele vem, fotografa e disponibiliza lá no Hélio,
para quem quiser imprimir a foto do filho. Aí nós fazemos como foi feito ano passado. Antes pode tirar foto e depois também. Mas durante a entrega aqui, só o Marcelo tira para que não fique olhando, né, para lado errado, cada um olha para um lado. Então daí depois vocês pensam e dão resposta. Tá bom? Tá bom? É só isso. Obrigada. Boa noite. Ô, presidente, se ninguém mais tiver, eu prometo que não demora 1 minuto. 1 minuto. Ô, Silvana, só comunicado, né? Só comunicado que você fez. Não tem nada de ofício. Boa noite, presidente, demais colegas, equipe técnica, jurídica e a população de Carlópolis. Presidente, eu queria que, com o apoio de todos os colegas, encaminhar um ofício ao comandante da Polícia Militar de Carlópolis para que eles façam uma ronda nas escolas. Eu vou falar aqui em nome do Carolina Lupion, no Ercílio, acho que já estão passando, principalmente no horário de entrada e saída de aulas. Então, como professor, às vezes tem pessoas assim, meio suspeito, tal, e eu tenho certeza que a polícia, passando por esse local, inibe. Então, pedi ao comandante uma ronda ofensiva mesmo, principalmente no Colégio Carolina Lupion. É que lá no Ercílio eu fiquei sabendo que eles já fazem, né? E no colégio, raramente eu vejo eles passando na frente. Né? Não, lá nós não tem Cascaia, não. Está em discussão o pedido do vereador? Nada a discutir, por em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado, vereador. Conforme prometido, era o único assunto. Obrigado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Vai guardar o caderninho cheio, velho? Projeto de lei 13ª sessão extraordinária, realizada no dia 30 de abril de 2019. Eu vou ler o projeto. Às 22h. Considerando o disposto do artigo 154 do regimento interno desta Casa de Lei, em nome de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário verificar a presença dos vereadores e a sua assinatura do livro de presença e ata. Senhor presidente, todos os vereadores mantêm na sessão. Item 2. Projeto de Lei 018/2019. Fazer a leitura do projeto. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde e de outras providências. Está em segunda discussão. Nada a discutir, põe em segunda votação. Quem for a favor permanece sentado, quem for contra se levante. Aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Queria convidar todos os vereadores e o pessoal presente para nós cantar o parabéns aqui para o nosso assessor jurídico que está fazendo aniversário amanhã.